Ontem surgiu uma polêmica, tudo aconteceu no lançamento de um livro escrito pela atriz Beth Goulart. O Stênio Garcia fez questão de estar presente ali porque ele gosta muito dessa escritora e então ele com 90 anos estava tomando todos os cuidados ali por conta da Covid-19, ele não poderia ficar muito exposto, mas o jornalista Marcos Buques estava ali com a Rede TV e quis entrevistar Stênio Garcia, que aceitou conversar com ele. E aí eles começaram a falar ali sobre o lançamento do livro, sobre o evento que estava acontecendo, até que de repente chega a esposa do Stênio e começa a gritar: "Você não pegou Covid até agora, você não pode pegar, tá doido?" E aí a esposa do Stênio, a Mari Saad, simplesmente coloca a mão no rosto dele, tira ele à força da entrevista e ele grita: "Socorro! Que isso? Eu só tava gravando, pô!" Foi uma situação tão conturbada que até mesmo o repórter comentou: "Nossa, que situação constrangedora, gente, que situação difícil." A cena obviamente viralizou nas redes sociais, porém, como é de propriedade da Rede TV, eu não posso publicar aqui pra vocês. Caso vocês queiram assistir, está lá no meu Instagram, @marquiavlaoficial. Em um primeiro momento, obviamente, eu critiquei a Mari Saad. Tudo isso porque, assim, por mais que ela diga: tô protegendo o Stênio da Covid-19, ela coloca a mão dela no rosto dele. Ou seja, mesmo que ele estivesse ali sem máscara, ele estava correndo risco, mas ela colocando a mão no rosto dele, ela aumenta esse risco. Contudo, depois, a Mari Saad veio a público se pronunciar sobre toda essa situação. E aí eu entendi o lado dela. Entendi que sim, ela estava desesperada, porque o Stênio tem enfrentado aí um problema de saúde muito grave. Então, em um ato ali de desespero, ela cometeu um erro. Ela não reconheceu que cometeu um erro, né? Porque ela colocou a mão no rosto dele ali. Mas eu entendo que foi um ato de desespero. Vamos ver então o que ela falou sobre o assunto. Roda aí. Olá, boa noite. Aqui é Marilene Saad. Vamos aos fatos. O Stênio está com um problema no coração. Ontem ele foi proibido terminantemente de ir. Aliás, ele está proibido de ir à academia, ele está proibido de ir a qualquer lugar, porque ele está com um problema desde o dia que ele fez 90 anos de idade. No dia que o Stênio fez 90 anos de idade, fomos a Bento. E lá a pressão dele caiu, já por volta de 10 horas da noite, ainda no dia do aniversário dele, caiu para 8/4. Ele passou muito mal, eu comecei a contatar os nossos médicos para saber como agir, o que fazer. Desde então, foi retirado, ele é hipertenso. Desde então, o remédio dele que ele toma para pressão arterial, mais de 30 anos, ele tomava o Diovan 160 HCT 12,5. Então, ele desde então parou de tomar esse remédio. E aí a questão: no dia seguinte, estávamos na rua, ele caiu em cima de mim. E depois aqui também, por causa dessa pressão baixa, já interrompido o remédio, já não tomando mais o remédio, ele caiu em cima de mim. E caímos os dois no chão da rua, porque ele é muito forte, perto de mim. Ele é muito forte, ele é mais forte do que eu. Então, desde o dia 28, cadê o aparelho de pressão? Tá lá no quarto. Que eu tô monitorando a pressão dele 24 horas por dia. A gente não tem ninguém para ajudar. Só tem eu para fazer isso. Então, desde o dia 28 eu não estou reclamando, porque quando eu tive o coma, quem cuidou de mim foi ele. Claro, eu fiquei primeiro na casa dos meus pais, durante 2 meses. Mas depois ele que fazia o sanduichinho para mim. Ele não verificava a minha pressão, porque é uma coisa que ele não sabe, mas ele faria isso por mim. Então, ontem, como a gente gostava demais da Anissete, e ontem ambos os livros eram em homenagem a ela, eu falei para os médicos que ele queria muito ir. E eles me deram uma incumbência: não deixe ele tirar a máscara. Nem
numa fração de segundo. E eu jurei para 3 médicos, o clínico, o nefrologista e o cardiologista, que ele não ia tirar a máscara em nenhum momento, em nenhum segundo. Ainda brincaram, mas você vai ao banheiro masculino? Eu falei, não, mas deixa, ele não vai tirar. E ele sabia disso e ele jurou de pé juntos que não ia tirar. Eu não acho que ele tenha tirado por mal, porque ele sabia que se ele tirasse, ou eu, ou a pessoa que era secretária dele, quando ele ainda estava na Globo, ia ter que colocar na marra, por ordem médica. Porque ele está com algum problema no coração que a gente não está conseguindo encontrar. Ele já passou por mais de 10 exames e a gente não consegue. Agora, dia 18, segunda-feira, ele vai fazer o tilt test no Barra D'Or. Segunda-feira, no Barra D'Or, ele vai fazer o tilt test, que é uma maca que faz assim, para ver se o eletrocardiograma muda, causando um bloqueio atrioventricular. Existe bloqueio atrioventricular nível 1. Isso no exame dele já bateu. Agora a gente tem que ver se ele tem nível 3 e botar um marca-passo. Ou ver se é ou descobrir se é um outro problema cardíaco ou alguma outra coisa que possa estar fazendo a pressão dele ficar hipotenso. Uma pessoa que é hipertensa deixou de ser hipertensa da noite para o dia e ficou hipotenso. E a hipotensão, ela mata, tal como a hipertensão. E existe um bloqueio atrioventricular, que a gente precisa saber em que nível. Por isso será feito o tilt test e também, a partir de segunda-feira, é um exame caro, mas que a gente vai pagar, ele vai ficar 28 dias monitorado. A Prev Total vem aqui, é um exame que custa R$3.000. É caro, né? É um exame caro. Custa R$3.000, ele vai ficar 28 dias monitorado, vão vir 4 vezes aqui, porque eles vão ter que monitorar durante 28 dias o coração, para ver se ele tem um bloqueio nível 3 e precisa colocar o marca-passo, ou um nível 2 e precisa colocar o marca-passo. Por que que eu tive aquela explosão para botar a máscara, a aflição? Porque os médicos me pediram, não deixe, Marilene, não deixe ele 1 segundo sem máscara, porque se ele pegar, a gente não vai poder dar noradrenalina para ele, a gente não vai poder dar nada para ele. Se ele pegar uma gripe, que seja uma gripe, ele pode vir a óbito, porque a gente não sabe o que ele tem. E eu era a responsável por botar a máscara nele, caso ele tirasse. E quando a pessoa que estava ao meu lado, Mário Seu Stênio, que foi secretária dele, tirou a máscara, porque sabia que os 3 médicos disseram que era a única condição, porque ele está no momento da saúde dele, que tem algo no coração acontecendo, e a gente não sabe o que é. Eu, desde o dia 28, gente, eu não durmo, porque eu tenho que acordar de 1 em 1 hora para ver a pressão dele, porque como ele está sem o remédio da pressão, o que pode acontecer? Essa pressão que sempre foi alta, está baixa, pode subir e ele tem um AVC. E aí não é vocês que perdem o Stênio, sou eu e os médicos que estão cuidando dele com muito afinco para manter ele vivo. Então, quem está me julgando, manda um enfermeiro para cá para eu poder dormir uma só noite. Quem está me julgando, me chamando de violenta, de grossa, de estúpida, de nojenta, sei lá do quê, fique aqui no meu lugar, sem dormir, todas as noites, dia e noite. Vocês sabiam que quando eu vou ao médico, porque eu fiquei doente por causa disso, eu tive uma coceira no corpo inteiro e hematomas no corpo inteiro. Eu tive, além da coceira, eu bati com o carro 3 vezes, porque quando eu vou ao médico, um dente que dói, que eu vou fazer a minha obturação, eu tenho que levá-lo. E no trânsito, no sinal, eu coloco o aparelho aqui nele e verifico, porque se cair demais, eu tenho que dar um remédio. E se subir demais também.
essa responsabilidade já não é dos médicos. Quando sai do consultório médico e vem para casa, é minha. Eu tô com uma responsabilidade que eu suo nas mãos, olha. Suo, cai água, sabe por quê? Não é porque vocês estão me chamando disso ou daquilo. Porque vocês não estão vivendo o que eu estou vivendo. O Estênio está doente? Tá. Está doente do coração? Tá. Quem está cuidando sou eu. Então vocês não são nada. Vocês não são nada dele. E quem poderia estar ajudando não tem como, porque meu pai tem 94 anos, imagina 24. Meu pai tem 94 anos. Meu irmão é advogado e trabalha o dia inteiro. Minha mãe faleceu em setembro do ano passado, vomitando sangue na minha frente. As filhas trabalham. As 2 filhas do Estênio, só tem 2 filhas, a gente não tem família. Trabalham e uma ainda cuida da sogra com Alzheimer. Então, eu tenho a ele e ele tem a mim. E eles, nesse momento, precisam de mim 24 horas. Porque se eu resolver dormir uma noite inteira e a pressão dele subir, eu posso acordar com ele todo. Então fala para os teus fãs a realidade. Eu vivo só cheio, cercado de carinhos. Por que isso? Porque são loucos ou cruéis. É injusto. É injusto isso. É criminoso. É você dizer, olha aqui, olha a integridade dele. Tem alguma coisa errada? Eu machuquei, mostra o teu rosto. Não tem nada. Estamos sem filtro. Mas o triste é eu ter que provar isso, poxa. Mas você vai ter que provar isso. Mas não sei, não... Então, o Estênio tem uma coisa a dizer para vocês. Vocês são injustos em falar isso. Eu só recebo carinho na minha casa. E cadê o machucado que eles falaram que você foi agredido? Onde? Que eu tampei seu rosto para não ter regurgitação, porque você precisava botar a máscara. E o vírus é aéreo. Aí disseram que eu te machuquei, que eu te agredi. Ninguém sabe de nada. Essas pessoas são loucas? Não. Fazer o seu trabalho, fazer bem o personagem, como você fez todos, e não dar entrevista, né? Eu acho que sim, porque não é justo isso. Não é justo a pessoa que vive comigo, que me dá o carinho como ela me dá e... Receber isso. É claro. Após quase 25 anos. Então é como eu disse pra vocês, né? Por mais que a Mari tenha errado em colocar a mão no rosto do Estênio, ela só estava ali em um ato de amor, né? Querendo proteger ele. Enfim, esse vídeo da Mari foi publicado tanto na rede social dela quanto do Estênio. E aí o próprio Estênio comentou sobre o assunto e escreveu ali. Na verdade, eu acredito que nem foi o Estênio, né? Deve ter sido algum assessor. Mas, obviamente, deve ser a opinião dele também. Então vamos ver. Contando a verdade. Para pararem de julgar quem estava zelando por mim. A Mari Saad só estava cumprindo a ordem do meu cardiologista e do meu clínico, e eu me empolguei e tirei a máscara, e ela, ao ver, foi recolocar com toda razão. Eu sou matuto e teimoso, mas ela estava fazendo o que tinha que fazer, e ela cuida de mim 24 horas por dia, e está sem dormir desde que fiquei hipotenso. Exames serão realizados, e vamos compartilhar com vocês. Escutem e entendam. Na minha opinião, a imprensa devia ter ligado e checado antes de publicar. E aí o Estênio critica a imprensa por ter publicado a notícia, né, de que a Mari tirou ele à força de uma entrevista, mas isso foi o que aconteceu mesmo, né, ela tirou ele à força. Só que depois a situação foi explicada e eu entendo plenamente o que a Mari deve estar vivendo aqui, deve estar sendo uma situação extremamente difícil. Vocês imaginem só, ela fica ali em alerta 24 horas por dia e de repente ela vê o próprio Estênio dando vacilo ali, sem máscara. Como ela disse, se ele pegar uma gripe, ele pode ter um fim pior, né? Então, assim, é uma situação muito delicada mesmo. Entendo completamente o lado aí da Mari, o que ela fez. Claro, como eu já disse pra vocês, ela errou. Ela colocou a mão no rosto dele ali, aumentou o risco dele pegar alguma gripe, alguma Covid-19. Claro, ela é esposa dele, ela pode pegar no rosto dele, só que ela tava ali em público, provavelmente estava sem lavar as mãos.
já tinha tocado em algumas coisas, ou seja, o risco ali ela acabou aumentando, né? Mas, claro, em um ato de amor, um ato que ela não pensou, impensável, né? No mais é isso, meus amigos. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com novas informações. Até uma próxima e tchau!